Minha colega de trabalho me denunciou por assédio ao RH como vingança porque eu a rejeitei e a denunciei por me assediar, mas agora ela não será a única processada que terá que pagar. Eu, de 28 anos, trabalho em uma empresa e isso envolve minha colega de trabalho Mônica, de 26 anos. Estou nessa empresa há cerca de 3 anos, é um ambiente de trabalho bastante relaxado, com um escritório de conceito aberto. A maioria das pessoas é amigável e profissional. Geralmente fico na minha, faço meu trabalho e vou para casa. Não sou do tipo que socializa muito com colegas fora de eventos da empresa. A Mônica começou a trabalhar aqui fazendo uns 8 meses e senta a uns 2 lugares de distância do meu. Quando ela começou, ajudei em algumas coisas básicas, como explicar alguns dos nossos sistemas internos. Coisas normais para um funcionário novo. As primeiras semanas foram completamente normais. Nos cumprimentávamos. Talvez conversássemos se estivéssemos no mesmo projeto. A primeira situação estranha ocorreu cerca de um mês depois de ela começar. Eu estava trabalhando até tarde uma noite para terminar uma tarefa pendente para o dia seguinte. A maioria já tinha ido embora do escritório. A Mônica se aproximou da minha mesa e perguntou se eu queria jantar, já que ambos ainda estávamos ali. Recusei educadamente e disse que precisava terminar meu trabalho e ir para casa. Ela pareceu entender e voltou para sua mesa. Uma semana depois, me perguntou se eu queria tomar um café antes do trabalho. Eu disse não, obrigado, e expliquei que normalmente só tomava café da máquina da sala de descanso. Depois, ela começou a fazer isso com mais frequência. Arrumava motivos para vir até minha mesa fazer perguntas que facilmente poderia ter resolvido sozinha ou perguntado para outra pessoa. Se oferecia para trabalhar em projetos comigo mesmo quando não fazia sentido para nossos cargos. Cerca de 3 meses depois de começar, ela me convidou diretamente para sair. Veio durante o almoço e perguntou se eu queria ir ao cinema no fim de semana. Eu disse que não saía com colegas de trabalho e que preferia manter minha vida pessoal separada do trabalho. Ela disse que entendia e respeitava os limites profissionais, mas não parou. Se é que não intensificou. Começou a me trazer café de manhã sem eu pedir. Deixava bilhetinhos na minha mesa sobre coisas aleatórias. Me escrevia mensagens com perguntas de trabalho fora do expediente, quando poderia esperar até o dia seguinte. Comecei a ser mais direto sobre manter limites. Quando trazia café, eu agradecia, mas dizia que não precisava. Quando mandava mensagens depois do horário, eu respondia só de manhã e dizia que preferia manter a comunicação de trabalho dentro do expediente. 2 meses, ela me convidou para sair de novo. Dessa vez sugeriu que fossemos tomar uns drinks depois do expediente como colegas. Lembrei que não me sentia confortável com isso e que já tínhamos falado sobre o assunto. Ela disse que só estava tentando ser gentil e que eu estava sendo rígido demais com as relações profissionais. Decidi que precisava ser mais claro. Disse diretamente que não tinha interesse em passar tempo juntos fora do trabalho, nem como amigos, nem de outra forma. Pedi para ela parar de insistir e respeitar meus limites. Ela ficou calada, assentiu e voltou para sua mesa. Durante uma semana as coisas pareceram melhorar. Ela já não vinha tanto à minha mesa, nem tentava sentar comigo no almoço. Achei que finalmente tinha entendido. Mas no mês passado tudo piorou. Começou a aparecer nos mesmos lugares em que eu estava durante os intervalos. Se eu ia para a sala de descanso, ela aparecia minutos depois. Se saía para tomar ar, ela também saía. Quando eu levantava para ir ao banheiro ou impressora, ela coordenava os movimentos para me encontrar. 3 semanas atrás precisei ficar até tarde de novo trabalhando. Eram umas 7 da noite, a maioria já tinha ido, salvo uns poucos com entregas pendentes. Mônica se aproximou e disse que tinha pedido pizza para quem ainda estava lá e perguntou quais ingredientes eu gostava. Eu disse que planejava terminar rápido e comprar algo a caminho de casa. Ela insistiu que era um gesto dela. Quando a pizza chegou, ela fez um grande espetáculo organizando uma espécie de jantar na sala de reuniões e convidou os 3 que ainda estávamos.
Os outros dois pegaram suas fatias e voltaram às mesas, mas ela sentou e começou a conversar comigo como se estivéssemos em um encontro. Me perguntou sobre meus hobbies, minha família, onde cresci. Eu respondia brevemente e dizia que precisava voltar ao trabalho. Tudo isso nos leva à semana passada. Estávamos numa reunião de equipe com umas 8 pessoas, incluindo nosso supervisor. Mônica estava apresentando o feedback de um cliente quando fez um comentário sobre como ela e eu estávamos colaborando de perto na conta. Isso não era verdade, quase não tínhamos trabalhado juntos em nada. Depois da reunião, chamei ela de lado e pedi que não insinuasse que estávamos trabalhando juntos quando não era o caso. Ela ficou na defensiva e disse que só queria me dar crédito por uma ideia que tinha usado. Falei que não queria crédito por trabalho que não fiz. Ontem foi a gota d'água. Eu estava na sala de suprimentos procurando umas pastas quando ela entrou atrás de mim, fechou a porta e disse que precisávamos conversar em particular. Disse que podia notar que eu me sentia atraído por ela, mas reprimia por causa das políticas da empresa. Afirmou que tinha pesquisado e que a empresa, na verdade, não proibia relacionamentos entre colegas, desde que fossem informados ao RH. Falei que ela estava completamente enganada e que eu não tinha nenhum interesse nela, nem romântico nem pessoal, que já tinha sido claro várias vezes e que o comportamento dela estava me incomodando. Ela disse que eu só tinha medo de fofoca de escritório e que podíamos manter em segredo até sabermos o que fazer. Abri a porta e saí. Ela me seguiu até nossas mesas e continuava falando de como tínhamos uma conexão e que eu não devia deixar política da empresa atrapalhar algo bom. Fui ao RH naquela mesma tarde, expliquei a situação para Meg, nossa gerente de RH hoje. Contei basicamente tudo o que contei aqui, não omiti nada. Meg anotou e disse que cuidaria do caso. Hoje, Mônica veio trabalhar agindo como se nada tivesse acontecido. Sorriu e disse bom dia como de costume. No almoço veio à minha mesa e sentou. Disse que tinha conversado com o RH e que tudo foi um mal-entendido. Disse que Meg explicou que eu só estava sendo cauteloso com relações profissionais e que entendia. Mas isso não pode ser o que o RH disse. Tenho certeza que ela está mentindo sobre o que aconteceu naquela conversa. Agora não sei o que fazer. Ela age como se a reunião com o RH resolvesse tudo a favor dela e que tudo voltou ao normal. Estou começando a ter medo de ir trabalhar. Não consigo me concentrar nos projetos porque fico sempre atento se ela vem até minha mesa. Comecei a almoçar no meu carro só para evitar ela. Até calculo meus horários de banheiro para quando ela está em reunião. O pior é que ela é boa em fazer tudo parecer inocente para os outros. Quando tem colegas por perto, age super profissional. Só quando estamos sozinhos ou em grupos pequenos ela ultrapassa os limites. Não sei se devo voltar ao RH para insistir. Alguém aí já teve um colega que acabou virando um pesadelo? Atualização, umas coisas não melhoraram para mim e a única mudança foi para pior. Antes de continuar, quero frisar uma sugestão que todos fizeram: gravar para ter provas. Mas gravar conversas dentro da empresa vai contra as regras e não só não serviria como prova, como também eu poderia ser demitido e processado. No dia depois do meu post original, Mônica começou o que só posso descrever como uma campanha para fazer colegas acharem que estávamos saindo. Começou devagar. Quando as pessoas me mencionavam essas coisas, eu corrigia e dizia que não sabia do que estavam falando. Mas Mônica era esperta. Fazia essas afirmações quando eu não estava. Então, quando eu ficava sabendo, a pessoa já tinha aceitado a versão dela. Uma semana depois tivemos nosso happy hour mensal em um bar perto do escritório. Quase não fui porque sabia que Mônica estaria lá, mas meu supervisor havia mencionado especificamente que queria falar comigo sobre um novo projeto. Então senti que deveria ir. Cheguei cedo e sentei com alguns colegas. Quando Mônica chegou, veio direto para nossa mesa e sentou do meu lado. Começou a agir como se tivéssemos combinado de nos encontrar lá. Pediu comida para nós dois sem perguntar o que eu queria e falava de nós como nós quando conversava com os outros. O pior foi quando começou a me tocar. Tocava meu braço enquanto falava,
Se encostava em mim quando ria e em um momento até colocou a mão na minha perna, debaixo da mesa. Eu afastava toda vez, mas ela fazia de novo minutos depois. Eu já ia embora quando nosso supervisor Eric veio falar sobre o projeto. Mônica entrou na conversa como se já estivesse envolvida no que Eric queria discutir. Eric parecia confuso porque só tinha falado comigo, mas Mônica continuava fazendo sugestões e agindo como se soubesse do que falávamos. Então Eric olhou para nós dois e disse que gostava de ver que Mônica e eu nos dávamos tão bem, já que trabalharíamos juntos nessa nova conta. Ele disse que o RH sugeriu nos juntar porque aparentemente colaboramos bem. Perguntei ao Eric o que ele quis dizer com o RH ter sugerido isso. Ele disse que a Meg comentou que nós dois tínhamos pedido para trabalhar mais juntos e que Mônica pediu especificamente para ser designada a projetos comigo. Eric achou ótimo porque mostrava iniciativa e espírito de equipe. Depois que Eric saiu, confrontei a Mônica e perguntei o que ela tinha dito ao RH e ao Eric. Ela sorriu e disse que só tinha sido honesta sobre nosso relacionamento profissional e como colaborávamos bem. Disse que, como eu fui ao RH para falar sobre as regras de relacionamento no trabalho, ela fez um follow-up para deixar claro que queríamos trabalhar juntos profissionalmente. Percebi que ela distorceu totalmente minha reclamação ao RH. Em vez de ser caso de assédio, fez parecer que eu estava perguntando sobre política de namoro porque estava interessado nela, e que, em vez do comportamento dela ser o problema, parecia que nós dois queríamos colaborar mais. Saí do bar na hora e fui para casa. Segunda de manhã fui direto ao escritório da Meg antes do expediente. Levei meus documentos e pedi uma reunião formal. Meg parecia surpresa de me ver e disse que achava que já tínhamos resolvido os problemas na última conversa. Perguntei exatamente o que a Mônica tinha dito. Meg disse que Mônica voltou depois da nossa reunião inicial para esclarecer que houve um mal-entendido. Segundo Meg, Mônica afirmou que eu tinha perguntado sobre as regras de namoro porque queria sair com ela, mas não tinha certeza das regras. Mônica disse a Meg que tinha interpretado minhas perguntas como rejeição quando, na verdade, eu só estava sendo cauteloso com relações no trabalho. Mostrei meus documentos para Meg e expliquei que isso era completamente falso. Disse que a Mônica estava mentindo e que o comportamento dela só estava piorando. Expliquei o que aconteceu no happy hour e como ela conseguiu ser designada para trabalhar comigo distorcendo nossas interações. Meg ficou desconfortável e disse que Mônica parecia muito sincera e que era difícil determinar o que realmente aconteceu, já que era minha palavra contra dela. Disse que, como Mônica tecnicamente não violou nenhuma política e amizades no trabalho são normais, não havia muito o que fazer a não ser que houvesse provas mais concretas de assédio. Foi então que tomei uma decisão que provavelmente salvou minha sanidade. Disse para Meg que queria que tudo ficasse documentado por escrito. Queria um registro formal de que eu tinha reclamado sobre a atenção indesejada da Mônica e que havia declarado explicitamente que não queria trabalhar com ela nem socializar fora do necessário para o trabalho. Meg aceitou documentar tudo, mas disse que não podia tirar a Mônica do projeto sem motivo válido do ponto de vista da empresa. Sugeriu que eu mantivesse limites profissionais e a mantivesse informada se algo mais acontecesse. No dia seguinte, Mônica começou a trabalhar comigo no novo projeto. Agia como se fôssemos uma equipe e não parava de sugerir como deveríamos dividir o trabalho. Queria que fizéssemos reuniões de acompanhamento diárias e propôs ficar até mais tarde para adiantar o cronograma. Recusei todas as sugestões. Disse que preferia trabalhar de forma independente e que só devíamos nos reunir quando fosse absolutamente necessário. Disse que toda comunicação deveria ser por e-mail, para deixar tudo registrado. Percebi que ela ficou frustrada, mas não podia discutir porque era totalmente profissional. Mas foi aí que as coisas deram uma guinada inesperada. Ontem soube que Mônica começou a contar uma versão muito diferente dos fatos. Segundo a versão dela, eu a convidei para sair várias vezes e ela teve que denunciar ao RH porque eu não aceitava um não como resposta. Que estava preocupada de trabalhar comigo no projeto porque temia represálias depois que ela me rejeitou. Agora estou numa posição em que não sei para quem mais ela contou essa versão falsa.
Não sei se meus colegas acham que sou um assediador. Não sei se meu supervisor acredita nela ou em mim. Amanhã voltarei ao RH com essa nova informação. Também penso se devo envolver diretamente meu supervisor ou até falar com alguém acima da Meg na hierarquia do RH. Atualização 2. A situação saiu totalmente do controle, além do que eu poderia imaginar. Estou escrevendo esta atualização porque preciso desabafar em algum lugar e porque alguns de vocês pediram para continuar atualizando, não importa o que acontecesse. Depois do meu último post, voltei ao RH com informação de que Mônica estava espalhando histórias falsas sobre mim, dizendo que eu a estava perseguindo. Meg aceitou investigar, mas disse que levaria tempo, pois precisava entrevistar as pessoas com quem Mônica falou. Enquanto isso, eu precisava continuar trabalhando no projeto com a Mônica. Mantive o plano de me comunicar só por e-mail e manter nossas interações no mínimo. Mônica percebeu que eu estava criando um rastro escrito porque começou a me ligar em vez de responder por e-mail. Quando eu pedia e-mail, ela dizia que era mais eficiente falar diretamente. 2 semanas atrás, Mônica levou tudo para um nível que nunca imaginei. Ela marcou uma reunião com nosso supervisor Eric para falar sobre o andamento do projeto. Quando cheguei, Eric parecia tenso. Disse que recebeu relatos preocupantes sobre a dinâmica do projeto e queria tratar do assunto diretamente. Mônica imediatamente começou um discurso preparado sobre como se sentia desconfortável trabalhando comigo. Disse que fiz comentários impróprios nas reuniões individuais e que se sentia insegura. Afirmou que eu marcava reuniões desnecessárias e aprendia em salas de conferência mais do que precisava. Quase não tivemos reuniões individuais, e quando tivemos, eram rápidas e focadas no trabalho. Falei para o Eric que isso era totalmente falso e que eu tinha registros por e-mail de todas as interações. Mônica respondeu que o comportamento impróprio acontecia em pessoa ou por telefone, então não teria evidência por escrito. Eric disse que estava documentando tudo e tinha testemunhas que podiam confirmar que eu agia estranho com ela. Disse que levava muito a sério essas acusações e teria que envolver o RH imediatamente. Me suspendeu do projeto durante a investigação e determinou que eu não tivesse nenhum contato com Mônica enquanto o RH avaliava a denúncia. Hoje fui direto ao escritório da Meg. Ela me disse que recebeu uma denúncia formal da Mônica naquela manhã e que precisava seguir o protocolo da empresa para denúncias de assédio. Isso significava que eu seria transferido temporariamente para outro time enquanto investigavam. No dia seguinte, fui transferido para outro andar para trabalhar com outro supervisor. As pessoas sussurravam quando eu passava e percebi que já tinha se espalhado que algo tinha acontecido. Sentia que todos me olhavam como se eu fosse algum tipo de predador. Meg marcou entrevistas com as pessoas que Mônica dizia ter presenciado comportamentos inapropriados. O problema é que Mônica foi muito inteligente nas acusações. Não alegou nada dramático que fosse fácil refutar. Em vez disso, disse que minha linguagem corporal a deixava desconfortável, que eu me aproximava demais, que fiz comentários sobre a aparência dela que poderiam ser vistos como elogios, mas para ela pareceram inapropriados. Quando o RH entrevistou meus colegas, a maioria disse que não notou nada de estranho, mas alguns disseram que já me viram conversando com Mônica com frequência. Uma pessoa disse que me viu seguir a Mônica até a sala de descanso várias vezes, o que é mentira, mas como Mônica estava lá quando eu também ia, parecia crível. O RH também soube do happy hour. Quando ela sentou do meu lado foi física, mas Mônica disse que eu pedi para ela sentar comigo e que quem fez tudo debaixo da mesa fui eu, não ela. Depois de uma semana de investigação, Meg me chamou para uma reunião. Disse que, embora não houvesse provas suficientes para uma sanção formal, havia preocupações suficientes sobre nosso relacionamento de trabalho para nos manter em times separados permanentemente. Que eu deveria considerar isso um aviso e que qualquer futura reclamação traria consequências sérias. Perguntei a Meg sobre minha queixa original contra Mônica. Ela disse que, dada a nova informação, parecia que eu estava tentando minimizar o que estava fazendo com ela. Mas a história não acaba aqui. Finalmente encontrei alguém do meu lado que pode testemunhar sobre a atitude da Mônica. Uma colega que saiu para tomar algo com a Mônica e com quem minha assediadora se abriu, não muito,
mas o suficiente para dizer que ela gostava de mim. Não é muito, mas já serve de prova de que eu não estava assediando e que minha versão faz mais sentido. Quando ela me contou, fomos direto a Meg na manhã seguinte. Meg ouviu 2 vezes e disse que precisava reentrevistar outras pessoas. Mônica ainda não foi avisada sobre isso, mas está agindo nervosa, me evita completamente e parece tentar passar despercebida. Acho que sabe que algo está acontecendo. De qualquer forma, não posso continuar trabalhando aqui com isso pendente. Mesmo se Mônica for demitida, todos ainda acham que fui eu quem assediou uma colega. Minha reputação aqui está destruída. Comecei a procurar outros empregos, mas me preocupo que tipo de referência vão me dar e se isso vai me seguir onde eu for. Jamais imaginei que uma simples reclamação de assédio poderia se tornar algo tão complicado. Atualização 3. Só testemunho da minha colega acabou sendo a chave de tudo. Isso provocou uma investigação mais profunda. Reentrevistaram as testemunhas e levaram mais a sério o que eu dizia, o que deviam ter feito desde o começo em vez de esperar que alguém falasse por mim. Meg e o jurídico decidiram confrontar a Mônica diretamente com o que eu tinha ouvido, sem mencionar nada dessa conversa com minha colega. Chamaram ela para o que achou que seria uma entrevista rotineira de acompanhamento sobre as denúncias. Segundo a Meg, a Mônica ficou imediatamente na defensiva quando pediram que esclarecesse alguns detalhes das acusações. Quando pressionaram sobre incidentes e cronologias específicas, a história dela começou a mudar e tinha várias falhas. Não conseguiu lembrar quando exatamente certas coisas teriam acontecido ou o que eu teria dito palavra por palavra. Então disseram que tinham motivos para acreditar que ela fez declarações falsas durante a investigação. Ao que parece, nesse momento, Mônica desmoronou e admitiu que exagerou alguns incidentes. Ela afirmou que realmente se sentiu desconfortável com minha atenção, mas exagerou os detalhes para garantir que o RH a levasse a sério. Quando disseram que tinham testemunhas de que era ela quem estava interessada em mim, ela pediu um advogado. A reunião terminou ali. Mônica foi suspensa enquanto completavam a investigação. 3 dias depois, apresentou sua carta de demissão. A empresa decidiu não processá-la, mas também não daria referência além de confirmar as datas de emprego. Quanto a mim, a empresa ofereceu um pedido formal de desculpas e registrou que eu não cometi falta alguma. Me ofereceram voltar ao time e ao cargo original, mas, nesse ponto, já aceitei uma proposta de outro emprego. Meu novo trabalho é numa empresa menor, onde conheci alguém que podia dar referência sobre meu caráter. Fui honesto sobre o que aconteceu no antigo emprego e agradeceram pela transparência. Já estou há 3 semanas lá e foi um alívio trabalhar em um ambiente melhor. Ainda encontro ex-colegas, e a maioria agora me apoia desde que souberam da verdade, mas alguns laços ficaram destruídos de forma permanente pelas falsas acusações. Por isso, estou entrando com processo, não só contra a Mônica por assédio e dano à minha reputação, mas também contra minha antiga empresa. Sei que não é bem visto processar onde você trabalhou, mas por muito tempo tentei que levassem a sério meu caso e só o fizeram quando a Mônica fez o dela, mas para me prejudicar. Pior, só depois da conversa com uma colega decidiram investigar mais. Se não fosse por isso, talvez tivesse que pedir demissão sob uma nuvem de dúvida. Então sim, vou levar a sério esse processo, ao menos para deixar claro quão injusto foi o tratamento comigo. Atualização 4. Hoje quero explicar tudo o que aconteceu com meu processo contra Mônica e minha antiga empresa pela minha denúncia de assédio. Mônica aceitou um acordo que, segundo meu advogado, representa uma compensação justa pelo estresse e as oportunidades de trabalho perdidas por ter que sair do emprego e começar do zero em outro lugar. Ela aceitou pagar cerca de $80.000 em danos, quase um ano de salário para mim, e também se comprometeu a não me contatar nem mencionar nada. Caso contrário, poderíamos processá-la de novo. Infelizmente, em matéria penal, não havia nada que pudéssemos fazer. Porém, também processamos a antiga empresa pela falta de ação diante da minha denúncia, assim como pelo tratamento desigual entre meu caso e o dela. Como resultado, Meg e outros próximos ao RH foram demitidos.
Todos que decidiram ignorar minha denúncia foram desligados. Sobre o acordo financeiro, não sei se me sinto confortável escrevendo o valor aqui, mas são vários anos de salário, mais do que trabalhei lá, como compensação. Foi um acordo que meu advogado aconselhou aceitar, já que levar o caso a julgamento poderia ter resultados incertos. De qualquer forma, não posso reclamar do acordo que fechamos. Foi muito melhor do que eu esperava. Quando decidi processar, minha única esperança era que houvesse algum tipo de punição para os envolvidos, especialmente no RH, e que, no máximo, sentissem o que é receber uma denúncia. Mas isso é melhor do que eu jamais imaginei.